Mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, que foca o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Falando nessa quinzena, começou a semana, do mini treinamento de número 3 do nosso curso, que está lá na grade de curso, Menta, também tem na playlist gravada em Menta, Laboratório de Solos 2, que é essa de granometria e limites de Atterberg. Essa é a primeira esfera. No canal YouTube, nós temos uma playlist sobre ensaios de laboratório. Lá está escrito Mecânica de Solos Experimental, Laboratório de Solos. E tem outro sobre engenharia geotécnica. Muitos vídeos para você ver detalhes técnicos de vários colegas e canais gratuitos para você poder desenvolver mais essa temática que vimos na primeira parte, que é a questão de laboratório de solos. 2. Os nossos cursos são cerca de 20, são 20 cursos melhor, durante o ano, e o primeiro semestre a gente foca em investigações geológicas e geotécnicas. Temos 6 ensaios, 6 cursos de laboratório, estamos no segundo, e temos 3 cursos de investigações geológicas e geotécnicas. O primeiro será não na próxima semana, na outra. Veja a grade de curso. Os nossos cursos focam o empreendedorismo, né? Existem muitas escolas, muita academia, e fala da parte conceitual. Nós aqui, quando falamos em empreendedorismo, nós falamos primeiro que é uma vontade, é uma coisa que vem de dentro, de empreender, de fazer a geotecnia. Não precisa ter título, não precisa ser matemático, não precisa ser um bom aluno. Se for, o tanto melhor. Então, ele está aberto a técnicos, engenheiros, arquitetos, engenheiro de mina, enfim, qualquer um, né? Desde que tenha vontade de acompanhar. Porque o objetivo maior da academia é a vida espiritual. Mas vamos lá, dar curso, então, ao nosso uh, apresentação, né? Porque em 10 minutos é uma apresentação. Estamos no nosso capítulo 3, todos os nossos cursos têm 7 capítulos, falando de mineralogia, que está no capítulo 4 do livro, que a gente recomenda que vocês, então, venham a estudar. Aí eu estava falando de mineralogia, conceitos dos minerais, né? Uma parte pode ser pesada para nós, né? A questão de mineralogia, propriedades químicas dos argilominerais, vai falar de propriedades que vão afetar o comportamento do solo. Propriedades químicas continua, troca catiônica, análise diferencial, térmica, a água, como age entre os grãos, né? A partícula do solo, da partículas do solo, opa, tem uma repetição aí. Falando então da a partículas do solo, nós temos a argila, o silt, a areia, que tem a fina, média e grossa, e tem o pedregulho. E dependendo do tamanho das partículas, no caso das finas, que aparece, tá vendo aqui, é uma argila caulinita. Então aparece a loisitas, né? As ilitas, e vai ver a montimorinonitas, né? E essas argilas, esse argilo mineral, que é a menor fração dos grãos do solo, que vai ter então reações físico-químicas que vai dar então comportamentos, né? Do solo, vão imprimir ao solo comportamentos. Vai ter aí, como está esse título do livro, interação entre partículas do solo, e vai começar a mostrar para a gente que tem uma camada adsorvida, e, e essa camada adsorvida que vai então acabar retratando comportamentos de resistência, deformabilidade e permeabilidade, né? Essa interação aí, para solos finos. Para solos grossos,
Vamos ver se vai passar aí. Quando passar eu falo. E a importância relativa, então, da mineralogia na engenharia geotécnica, que eu já venho falando aí. Fala de vários livros, o arranjo estrutural das partículas, a origem geológica, o tamanho e forma das partículas, características do fluido, dos poros, né? E a natureza complexa das características mineralógicas dos solos naturais. Então, é o que vai abordar nesse capítulo 4 ainda, sobre a importância relativa dos minerais, do solo, no comportamento do solo, sinais indicativos de comportamento, né? Isso vai levar aos ensaios de limite de liquidez e granometria. Elevar o teor de... Vai falar de comportamento, ele continua falando, né? É rico demais o que está aí para novatos, evidente. Mineralogia, que é a estrutura dos solos da Baixada, é uma característica que tem da Baixada Santista, em termos de caracterização dos minerais, ele descreve isso, de como os conhecimentos de mineralogia são úteis para a compreensão das estabilizações físico-químicas dos solos. Ele vai discorrer sobre isso, mineralogia, estrutura da Baixada, como isso afeta, de como os conhecimentos de mineralogia são úteis para a compreensão das estabilizações. Parece que está tendo ou eu quando estou mexendo aqui, teve algum problema aqui, senhor. Eu não sei o que aconteceu. Porque aqui nós já estamos... Não, está certo. A adição de cal, adição de cimento, enfim, essas reações. As partículas constituintes do solo, continua aí. Mudamos de livro, até que o livro está bem atrás de mim aqui. Nós estávamos num certo livro, que é esse aqui, Mecânica dos Solos Experimental, professor Faisal, e agora nós mudamos. O que fala esse outro livro? Curso Básico de Mecânica dos Solos, né, do professor Carlos Souza Pinto. Ele vai abordar os mesmos temas, é lógico, com uma outra formatação. Ele vai falar do tamanho das partículas, né, vai falar da mineralogia, ele começa com o tamanho da constituição mineralógica, no quartzo, enfim, os minerais, né? Aí vai, tá vendo? Um desenho da estrutura mineral, do argilo mineral, melhor. É o capítulo 1 do livro, o outro é o capítulo 4. Ele vai falar das mesmas coisas, né? Aqui, o slide do professor Enio, da UNB, muito elucidativo para falar aí das partículas constituintes. E agora, então, finalizamos a nossa apresentação de hoje. Eu volto aqui para mim, enquanto eu movo aqui para a segunda apresentação de hoje. Mas ainda fazendo um resumo, que nós estamos fazendo dando um sobrevoo, né, nessa terceira aula, a gente já vem fazendo isso, um sobrevoo nos livros básicos de mecânica dos solos, que eu recomendo que a gente tenha esses livros, eles têm digital também. Quem for lá no nosso laboratório, nós temos isso na nossa biblioteca digital, pode ser consultado e também fazer um estágio fazendo os respectivos ensaios, hoje falando de granulometria e limites de Atterberg, e tem muita coisa para aprender aí, senhores, né? Não é só fazer o ensaio, mas os equipamentos que precisa, né? Porque nós estamos falando em empreender. Então, empreender é fazer. Você vai no nosso laboratório, lá tem tudo, a estrutura montada. Tem lá a biblioteca para você ler e estudar. E você tem a prática de poder fazer e ver a prática de fazer, onde se aprende mais, segundo meus estudos aí. Mas isso não quer dizer que amanhã você não pode tirar dali ensinamento para montar o seu próprio laboratório. O que a gente quer é ampliar o nosso e dar a condição de atender mais e mais necessidades de clientes e de fornecedores. No entanto, que o nosso laboratório hoje, nós não administramos, né? Quem administra, quem cuida, porque nós fomentamos o empreendedorismo. Então é você que vai empreender, você vai utilizar os equipamentos e vai poder produzir ensaios, não precisa comprar equipamento, né?
Essa história de comprar está muito ligado a ego, está muito ligado ao eu. Né? Nós compramos equipamento para você, porque Deus nos deu condições para ter isso. Você vai desenvolver seu conhecimento para você empreender geotecnia. Vender, compartilhar nas redes sociais o seu trabalho. Enfim, é uma visão que eu digo que o nosso projeto, o projeto da academia, é único, é pioneiro e é inusitado, porque envolve aí a questão espiritual, não é religião. Bom, vamos encerrar essa parte aqui, vamos